Oi, pessoal, boa noite. Como vocês estão? Descansaram? Aproveitaram o feriado? Então, tudo bem? Tudo bem com vocês? Me arrumei de novo, né? Estou usando rosa, né? Hoje é quarta-feira. Eu também. Tá! Nas quartas a gente utiliza rosa. Isso aí. Esse cabelo, Marina, é muito creme, viu? Pra se manter assim. Hidratado nada. É truque. Então, gente, hoje, na nossa quarta aula, a gente vai tratar sobre protótipos para validação de requisitos, teste de aceitação e o nosso trabalho final. Vocês viram que no grupo a gente mandou as equipes, né? Que a gente realizou o sorteio ontem. Vocês gostaram das equipes? Estão animados para saber? Gostou não? Ficou longe da Lara, né? Ai, a vida. Sim. Mas acontece, né? Bom, vão conhecer mais pessoas. Bom, então vamos começar sobre construção de protótipos para validação de requisitos. O desenvolvimento de protótipos, ele é realizado com o auxílio de um stakeholder. E as imagens até falharam ali. O desenvolvedor tem a possibilidade de construir protótipos para validar um conjunto de requisitos. Esse tipo de validação não se restringe a discussões de interfaces com o usuário. Um protótipo simula uma parte do sistema e pode ser desenvolvido de diversas maneiras. Os requisitos do sistema nem sempre são totalmente descritos, nem totalmente entendidos, e a prototipação vai auxiliar o cliente na formalização ou solidificação dos requisitos do sistema. Um protótipo para a validação dos requisitos deverá incluir um número razoável de facilidades para possibilitar o uso prático do sistema. Caso contrário, os stakeholders não vão conseguir utilizar o sistema de uma forma natural, invalidando o esforço de validação. Os protótipos são construídos para simular principais funcionalidades do sistema pretendido e não incluem tratamento de erros. Aqui a gente tem algumas considerações sobre a técnica. A qualidade da interface do protótipo poderá levar desilusões para usuários finais, já que o sistema não é o sistema em si. É uma demonstração visual e é intuitivo para detectar inconsistências e problemas nos requisitos. E a gente tem duas técnicas disponíveis, e hoje o Canva resolveu não carregar as imagens. A evolutiva e a descartável. Na prototipação evolutiva, o protótipo vai sofrer constante evolução até se tornar um produto final, feito com a própria ferramenta de desenvolvimento. Eu vou atualizar a página, gente, porque senão vocês não vão conseguir entender, né? Não está mostrando as imagens. Pronto, agora tá. Deixa eu voltar a compartilhar. Pronto. Agora sim. Pronto. Temos a evolutiva e a descartável. Aqui o protótipo vai sofrer constante evolução até se tornar o produto final, feito com a própria ferramenta de desenvolvimento. Então, ele vai desde uma pequena imagem, aí vai desenvolvimento, aí vai mostrando mesmo funcionando e tal, até chegar no produto final. Já a prototipação descartável, o protótipo será descartado após cumprir o seu objetivo, feita geralmente com ferramentas específicas e mais rápidas para a construção de protótipos. A gente precisa ter alguns cuidados e riscos da prototipação. É importante que nem os usuários ou desenvolvedores fiquem presos ao protótipo. Em uma prototipação, para validar requisitos funcionais, o usuário não pode se ater aos requisitos estéticos e não funcionais, e deve ter o cuidado para que o usuário não compare o desempenho de um protótipo com o desempenho do produto final.
E aqui temos alguns benefícios da prototipação. Com a realização da prototipação, vamos poder enxergar os seguintes benefícios. É uma abordagem mais eficaz de validação de requisitos. O protótipo é algo mais concreto que uma especificação de requisitos ou um modelo. Visa reduzir os riscos do projeto, permitindo a descoberta de falhas nos requisitos em etapas iniciais e que talvez sejam difíceis de detectar com outras técnicas de análise. Quanto mais cedo se faz a prototipação, maior o benefício para o projeto. A gente tem dois tipos mais usados para desenvolvimento de protótipo, que é o baixa fidelidade e alta fidelidade. Também existe de média fidelidade, mas os dois mais usados costumam ser o de baixa e o de alta. O de baixa fidelidade vai ser um protótipo não semelhante com o resultado de toda a criação. Vai ter um baixo nível de detalhamento, geralmente é feito com papel e caneta, tem um baixo custo e vai representar visualmente as funcionalidades. É simples. É você pegar e começar a desenhar mesmo. Tipo, fazer quadradinhos e tentar colocar de uma forma mais clara e simples aquilo que você está pensando, analisando, no caso, o sistema. Então, não requer tanto conhecimento de ferramentas ou algo assim do tipo. E quando for para o de média a alta fidelidade, aí precisa de um manuseio melhor sobre ferramentas, como você vai abordar isso na tela. Claro que, como analista, a gente não precisa ter grandes habilidades no design, né? Mas a gente entender alguns componentes e saber como ele se porta, como ele vai se portar dentro da tela, é de suma importância. E o Matheus vai ficar falando aí, senão eu já estou atrapalhando demais, né? Porque eu falo demais, não. É muito bom. E também, né, o protótipo de alta fidelidade. Esse protótipo já vai apresentar maior semelhança com o design final, em termos de detalhes e funcionalidade. Vai possibilitar a interação, representa fielmente o produto final. E temos as vantagens da construção de um protótipo. A extração dos requisitos, a validação dos requisitos, ponto de auxílio na comunicação entre desenvolvedores e stakeholders, treinamento de usuários, demonstrar o sistema operando e teste do sistema. Todo mundo aqui já prototipou? Para faculdade, para um projeto? Para faculdade, Marina? Sim. Só de baixa fidelidade mesmo. Mas você desenhou na mão? Sim. Eu já fiz foi no Paint, ou de baixa fidelidade. Foi horrível. Não, tipo, é bom. É bom. Ele saiu tão errado, meu. Não tá errado, não. E é isso. Começa no Paint mesmo. Até a pessoa da empresa utiliza o Paint. Sério. Sério? Sim, para você começar a desenhar as telas, você não precisa ter expertise em design, não. Só se você saber onde colocar, o porquê daquela funcionalidade ali. Então, você gosta de design, né? Então. Uhum. Sobre prototipagem, pessoal, quem tem alguma dúvida? É bem rapidinho mesmo o conteúdo de prototipagem. Eu lembro que curso passado o Darson fez um protótipo, ele e o Felipe. Foi os dois, estavam na mesma equipe. No Figma, legal. Hoje em dia, você consegue, tipo, manusear bem essa ferramenta de acordo com aquela experiência que você teve? Ou, tipo, parou de trabalhar? Você continuou? Olha aí. Seguindo os requisitos, você consegue. Nossa, legal. Mas você ainda continua mexendo? Você ainda mexe? Ou só de vez em quando, aqui e acolá? Aí tá aprendendo a ser mais livre. Tipo, livre no sentido de criar as telas?
legal. Massa. Olha aí, o curso fazendo diferença na vida de vocês, o impacto que é causado. Ai, ai. Antes eu ia mais só seguindo os requisitos. Agora eu tô sendo mais criativa. Porque quando a gente começa a pegar mais a ferramenta, a gente começa a ter mais um overview, sabe? Até tem templates prontos, então a gente começa, tipo, a mexer. Eu trabalho com Figma, né? Mas tipo, tem pessoas que gostam muito do Adobe. Mas no Figma, acredito que no Adobe também tem, né? Templates pré-prontos, e aquilo me dá, tipo, uma criatividade tão grande que eu vou tirando de um, colocando de outro, vou copiando e colando de sites e botando lá no Photoshop, tirando imagens, e assim vai ficando legal, uma noção de onde fica cada coisa e tal. Ah, legal. Experiência, né? Quando a gente vai tendo mais domínio sobre as coisas, vai fluindo mais. Que bom, fico feliz. Quem sabe que você vira um designer aí, né? Um grande analista. Ou um desenvolvedor, né? Também. Oi, minha filha. Eu ia trazer para vocês o protótipo que eu fiz no primeiro semestre, que eu usei para validar uns requisitos. Só que o Adobe XD resolveu apagar, então não usem ele, usem o Figma, é bem melhor. Ele salva na nuvem. Então, já que vocês não têm dúvidas, Marina tá aí. Tô sim. Agora é com a Marina, eu te deixo com a palavra, Marina. Massa, Daço, mas é sempre bom, né? Assim, a gente também tentar se descobrir em outras áreas. Mas como você tem mais aptidão para... Front-end, é? Tá. Legal. É muito bom quando tem um front com uma percepção mais de design UX também. É um diferencial muito bom. E HC. Vai, Marina. Então, né, gente? Agora a gente vai... eu queria ter esse hobby, tipo... não tem nada a fazer, eu vou começar a prototipar telas, porque quando eu uso meus hobbies não tem nada a ver com tecnologia. Eu não quero nem ver computador. Falei isso, mas eu amo, tá? Área. Então, né, gente? Dando continuidade aqui, a gente vai passar um pequeno overview, né, sobre testes de aceitação. Como é um curso rápido, não dá para a gente adentrar muito em assim, um assunto específico, né? A gente até queria, assim, falar, tipo... A gente sabe que tem aulas que são muito longas e dava para, tipo... A aula de licitação dava para ser dividida em várias aulas, ou até mesmo, né? Ou até mesmo um curso, mas como é algo bem rápido, um curso rápido, não tem como a gente entrar muito em muitos assuntos. E aí a gente vai ver o último assunto do nosso curso, que é testes de aceitação. Pode passar, Matheus. Então, né? Durante a escrita de histórias do usuário, o cliente define os critérios de aceitação. Vocês sabem o que são os stories? Massa. Muito massa. Então, assim, né, durante essa escrita desses stories, o cliente define esses critérios de aceitação. Mas o que são esses critérios de aceitação, né? Esses critérios de aceitação a gente pode dizer como condições que o seu software, o projeto, ele deve atender, né? São funcionalidades que ele deve ter para ser aceito pelo seu stakeholder, usuário, cliente, ou até mesmo, assim, outro sistema. Então, esses critérios de aceitação, eles são exclusivos de cada história de usuário, né? Cada história de usuário, cada descrição dos requisitos, ele tem um critério de aceitação. E aí deve existir pelo menos um teste de aceitação para cada história de usuário, né? E uma história de usuário só pode ser considerada acabada quando seus testes de aceitação executam completamente. Então, eu não posso marcar uma user story como concluída se ela não está atendendo o critério de aceitação dela. Né? Só pode ser concluída quando tudo que está pendente nela, que tem que ser feito, foi feito.
E determinar falhas em produção podem ter prejuízos irreversíveis e apresentar um custo muito alto para a organização. Né? Quando você, por exemplo, quando eu concluo uma história que não está realmente concluída, não passou pelo critério de avaliação, isso pode, né, mais na frente impactar. Vocês sabem que quanto mais na frente impacta, né, isso leva a reprojeto, leva também assim, a mais custos, a mais tempo em determinadas atividades. Pode passar, Matheus. E aí, dentro dos testes de aceitação, a gente tem a abordagem 3C, cartão, conversa e confirmação. Alguém já tinha ouvido falar nessa abordagem? Eu conhecia, sim, por cima, mas não conhecia como abordagem 3C. Conhecia mais separadamente, isso mesmo. Não. Nops. Ana Oliveira, como sempre. Brincadeira. Então, né, gente? A abordagem 3C é composta pelo cartão, a conversa e a confirmação. O cartão é a história do usuário, as suas histórias. Elas são tradicionalmente escritas em um cartãozinho. E esse cartão ele pode ter notas, estimativas, observações, comentários, etc. Quanto mais detalhado, melhor. E aí a gente vai para a conversa, né? Que são detalhes que podem surgir durante as conversas com o PO, o Product Owner ou o cliente. E a confirmação, que são os testes de aceitação, confirmam se aquela história ela foi codificada da forma correta. Né? E aí a gente tem como exemplo um teste de aceitação, que é a caixa preta. Pode passar, Matheus. Entrando no cartão, né? O cartão ele representa uma user story, né? Ou seja, representa um requisito. Pode-se usar um cartão, ou um post-it, ou uma ferramenta digital. Quem faz uso de user stories? Aqui. Eu não. Tô brincando, eu faço. Tô brincando. Quando vocês descrevem a user story, né? Vocês usam esse formato de cartão? Por mais que às vezes a gente não use, tipo assim, o post-it, né? Eu faço em ferramenta. Quando é a user story, a gente coloca na ferramenta. Lara, Leon, também uso ferramenta. E mais alguém que usa os stories? Vocês fazem uso no cartão, ou no post-it, ou em ferramenta? No post-it, legal? Massa. Papel. Pode se, né, usar de várias formas. E aí, nesse cartão, né, a gente tem que colocar um texto suficiente, detalhadinho, para identificar o requisito, né? Até mesmo porque se você colocar um texto, por exemplo, um texto bem curto, ponto. Às vezes fica muito vago. E aí, quanto melhor detalhado, melhor o time, né, de desenvolvimento quanto melhor detalhado, vai ser melhor para o time de desenvolvimento poder se basear e se mapear através dessa user story. E aí a gente entra na outra técnica, que é a conversação, onde o PO define o user story e os testes de aceitação na sprint 0. Né? Essa sprint 0 é o começo, podemos denominar que é o começo do seu projeto. O começo do seu projeto é a sprint 0. E ajuda a estimar o esforço ou tamanho das user stories. E aí a gente tem o exemplo do Plane Poker. Alguém utiliza? O Plane Poker é uma ferramenta para você estimar o esforço das user stories. Sabe? É bastante interessante. É como se você estivesse jogando um jogo de cartas. Tem algumas sequências, mas a mais utilizada é a sequência de Fibonacci. E aí você vai colocando, tipo, as cartas transformam em horas, tá?
Cada carta tem o seu significado, né? Acho que esse café, tipo assim, calma, vamos parar para pensar ou para apaziguar a situação. É como se eu e a Marina, a gente, no caso, sei lá, o Matheus é o Scrum Master, eu e a Marina fazemos parte do time. Aí ele chega lá e fala, ó, existe essa atividade, e aí? Quanto tempo vocês acham que vai demandar para vocês estimarem? A Marina tem as cartas dela e eu tenho as minhas cartas. Aí ele fala, já, brincando, né? Fala, já não. Mas fala isso, e aí, joguem as cartas. E quando joga as cartas, a gente vai ver se, sei lá, a Marina jogou 13 horas, 13, número 13 no caso, e eu joguei, sei lá, 21. Então, se dá para perceber que existe que é parecido, sabe, os horários. Então, como a Marina jogou 13 e eu joguei 21 e a gente tá com os horários parecidos, então a gente conversa para alinhar ali, tá? 13, 21, então será que a gente fecha em 15 horas? A gente começa a debater. Agora, se eu jogar 21 e a Marina jogar 1, a gente tem que ter uma conversinha, né? Assim, tipo, e por quê e tal. E assim a gente vai brincando em cima disso, sabe? Isso é bem interessante. No curso Scrum nós usamos aquele site para fazer o nosso Planning Poker, foi muito massa, tá? A gente tem um site online que você pode jogar as suas próprias cartas e assim discutir. Deixa eu mostrar. Estão vendo a tela? Eu tô até com... A Marina vai mostrar aqui. Com aberto agora, por incrível que pareça. Vamos jogar, Marina. O Planning Poker é essa ferramenta, né, que é gratuita. E aí, você coloca aqui as stories, né, as stories, e aí você pode customizar esses cardzinhos, né? Vai de acordo com como funciona a dinâmica da sua empresa. Na que eu tô, funciona dessa forma, né? Então, a gente pode customizar. Pode ter outros que vão além desses números, mas, assim, é muito bom porque, tipo assim, pode votar várias pessoas, entendeu? Às vezes eu tenho uma história de, por exemplo, né? Os endpoints do back. Mas só que aí o pessoal de design sabe como funciona aquela tela, porque foram eles que prototiparam, né? O pessoal de front também sabe como funciona. Então, assim, pode tanto votar o pessoal de back, que vai fazer os endpoints dessa tela, como também o pessoal de front e o pessoal de design, porque tem um entendimento, entendeu? E aí dá para você chegar numa estimativa, todo mundo vota, e aí chega numa estimativa que assim, né, se relacione mais com o esforço que vai ser dedicado àquela story. É muito bom a ferramenta, sim. É muito bom. Que, ó, o Bira já usou o Planning Poker, os meninos também usaram o Planning Poker no curso do Scrum. Verdade. E aí tá aí, né? O PO define o valor do negócio, que é esse esforço da user story. Aí a gente tá vendo que tem 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. Mas o valor desses cardzinhos, eles varia da sua organização ou do PO, né? Então, se não é uma ordem no Planning Poker, tem várias opções. E aí você vai colocando. Um exemplo aí, né, da conversação, de coisas que podem surgir na conversação. No Scrum, as conversas geralmente acontecem na reunião de planejamento da sprint, que é na Planning, e também durante o desenvolvimento da sprint, que pode ser as dailies, mas também elas durante os workshops de requisitos, de escrita de histórias, que são realizadas antes das reuniões de planejamento. Esses workshops de requisitos e de escrita de histórias é aqueles refinamentos, né, que os analistas fazem com o PO, até o time de desenvolvimento, antes mesmo para você conversar, refinar o que vai ser trabalhado na sprint. E aí, um exemplo de conversa, né? Como cliente, eu quero fazer o acompanhamento dos meus pedidos, o PO. Aí, o que você quer, necessita, a equipe de desenvolvimento pergunta para ter um melhor entendimento sobre essa atividade, né? Essa user stories. E aí, transfere lá para o cartão, né? Como cliente, eu quero fazer o acompanhamento dos meus pedidos para que eu possa planejar o recebimento dos pedidos. Pode passar, Matheus. E aí, a gente chega no último C, né? Que é a confirmação, que é o verso do cartão. São definidos critérios de aceitação para confirmar se a user story foi codificada corretamente. A gente sabe que para me chegar num produto final ou numa entrega final de uma story,
tem que ser seguido passos, né? E esses critérios de aceitação são exatamente isso, são os passos que podem ser seguidos até completar aquela história. Por exemplo, vou levar para um exemplo bem simples que todo mundo entende. A minha user story é fazer um bolo, tá? Mas para fazer um bolo, tenho que ter critérios de aceitação. E aí me deem exemplos de critérios de aceitação para mim ter o meu bolo feitinho lá, assado e tudo. Vamos, gente, quartou. Digam aí exemplos que vocês acham que seriam esses critérios de aceitação. Podemos usar também para o lado da tecnologia, né? A minha user story é fazer um cadastro, entendeu? Então, quais seriam os critérios de aceitação para que esse cadastro seja concluído, seja realizado? Autenticação do login. Sigam aí o gancho da Gabi no chat, colocando. Tem tipo uma matriz, né, de rastreabilidade, né, onde você vai colocando as funcionalidades e todos os critérios que eles precisam para ser aceite naquela funcionalidade. Você utiliza, Marina? Não, muito não. Só raramente, mas não utilizo muito não. É bom para teste, né? Quando você vai fazendo um caderno de testes, você tendo essa matriz, fica bom para você conseguir visualizar, sabe? Massa, viu? E é sobre isso, né, pessoal? Vocês estão conversando bastante, né? Tipo, eu e a Marina está aqui falando. Então assim, né, gente? Na Sprint Review, que é onde tem toda a revisão das atividades, que o time de desenvolvimento vai mostrar o que foi feito realmente naquela sprint, o PO confirma, né, se realmente era aquilo que por exemplo, ele vai confirmar se realmente era aquilo que aquela atividade queria. Por exemplo, se a atividade é de cadastro e você só realizou o login, entendeu? Não é aquilo, entendeu? Não era o que aquela atividade... Não só o PO, mas quando eu for para um QA, por exemplo, for com um teste manual, ele vai ver, né, se isso realmente está atendendo o que o requisito quer. Então, dentro de um processo, né, de ciclo de vida de software, é bom internamente você ter alguém que possa te ajudar nesses testes. Eu acho que um dos maiores erros que eu cometi dentro desse gerenciamento, dentro dessa área, foi deixar de fazer as validações das atividades perto da Sprint Review. Cara, pegar e testar manualmente, né, todas as atividades na semana que eu tenho que entregar o projeto, porque talvez na empresa que eu estou não tenha um teste, então eu faço essa função de testado manual, de acordo com todas as regras de negócio. E, poxa, a gente encontra uma porrada de erro, então é tipo assim, o que é que é planejado, né? A gente termina a sprint uma semana antes, e a semana que a gente tem folgado com todas as funcionalidades, a gente vai testando e vai validando de acordo com os requisitos, né? Então, eu sento a bunda com os desenvolvedores, a gente começa a ler o documento e todas as regras de negócio e começa a fazer os testes em cima disso. Tem algumas coisas que passam despercebidas, porque minha área não é nessa área de tester, então a gente chama um tester. Hoje em dia a gente já tem um QA, um tester, enfim. Mas na época, aí o cliente já reportava, tá dando erro tal e tal, enfim. Não tem como a gente fazer uma coisa 100% perfeita, sendo que é um humano que executa, né? Nós somos falhos, enfim. Então, é bem importante ter essa confirmação internamente para depois a gente externar isso com os POs, né, dos projetos. Exatamente. E aí, né, vai vir só um exemplo do que seria essa confirmação.
né? Que é para, se você quer confirmar se essa user story foi bem implementada, aí você define os testes de aceitação. E aí aqui a gente tem o exemplo, né? Toda história deve ser associada a pelo menos um teste de aceitação. O ideal é ter um conjunto de testes. Esses testes definem as respostas que as funcionalidades devem fornecer de acordo com a utilização por parte do usuário. E esses testes se materializam na forma de scripts que indicam os resultados desejados, esperados, bem como os resultados indesejados que não devem ser providos pelo sistema. Então, se quando o testador ou outra pessoa do time, né, vai realizar o teste e, né, todas as tasks que são passos, mini atividades dessas histórias, né, estão correspondendo àquele critério de aceitação, então tá tudo bem. Se não tá, tem que voltar, né? Como a Gabi falou, né, geralmente quem faz esse papel são os testadores, mas eu já vejo também assim, o pessoal os devs, né, uns gostam de revisar o código dos outros e testar. Tem os testes de integração também que eles fazem no Postman ou dentro da API, né? Eles vão fazendo esses testes. Enfim, tem vários tipos de testes, né? Isso aí. Aí, pode passar, Matheus. Tá vendo, gente? Vai atrapalhar demais. E é sobre isso, tá tudo bem. É só agregar, é só agrega. E aí, né, gente, só para reforçar o que são os critérios de avaliação, né, que eles são representados por uma lista de itens de negócio que expressam formas de usar a funcionalidade implementada em uma história. E aí o objetivo desses critérios de avaliação é validar se a história foi implementada de acordo com o que o PO queria, né? Então, assim, se eu quero fazer um cadastro, eu tenho que seguir passos antes de chegar no cadastro, né? Eu tenho que colocar informações, eu tenho que logar no sistema. E aí o objetivo desses critérios é justamente isso, ficar checando se esses passos foram dados para chegar no meu passo final, na minha história, que é o cadastro. E aí é um desafio para o PO criar e descrever os limites de user stories com base em informações limitadas de seus usuários. Isso aí é desafiador mesmo, porque assim, quando você vai fazer a licitação, né, o cliente, assim, às vezes ele não tem assim essa visão geral ou ampla do sistema ou de uma funcionalidade, e aí ele te dá poucas informações. E aí o que é o desafio, né? Você pegar essas informações limitadas e expandir elas para o time de desenvolvimento, porque você pega uma coisa limitada e você tem que detalhar o máximo possível para que o time de desenvolvimento, né, realize da melhor forma possível aquela user story. O fato de você não detalhar bem as user stories pode impactar muito no projeto, viu? Porque às vezes, assim, você detalha, né? Não detalha tão bem, e aí fica um requisito meio que ambíguo, duvidoso, não tão claro. E aí, às vezes, o time de desenvolvimento acaba fazendo uma coisa que não era o objetivo daquela story. Vocês já passaram por isso? Alguém já passou por isso? Estão quietos, calados. Mas é sobre isso? Pode passar, Matheus. Aí o PO, né, ele utiliza essa lista, esses critérios de aceitação para entender se essas entregas concluídas estão dentro do esperado e se pode aceitar ou rejeitar as entregas individuais e suas histórias de usuário. É exatamente o que a gente falou, né? A partir dessa lista, desses critérios de aceitação, o PO ele vai definir se era realmente aquilo, né, o objetivo daquela história ou se não. Se não, né, vai ter um retrabalhozinho aí para fazer da forma correta. Esses critérios, eles surgem de perguntas que a equipe faz ao PO no momento em que a user story está sendo descrita, na busca por obter mais detalhes do que deve ser implementado. Os critérios de aceitação, eles costumam incluir itens de usabilidade, desempenho, funcionalidade, tratamento de erros e vários outros, né, itens que a gente já viu até algum deles em algumas aulas passadas. Verdade. Gente, se eu estiver falando muito rápido, porque eu falo muito rápido, aí vocês podem dizer, tá? Pode ir mais devagar e tal. Podem falar, porque eu sei que eu falo muito rápido mesmo. Pode passar, Matheus.
Já passei. Ai, foi? É porque eu tô me guiando pelos meus slides aqui, que é melhor de ver. Tá. Com base nos critérios de aceitação, a equipe deve escrever os testes de aceitação. São esses testes que dirão se a funcionalidade foi implementada de forma correta ou aceita ou não pelo PO, é o que eu já falei para vocês, né? E se os testes forem criados com o uso de ferramentas específicas para a automatização da execução, isso garantirá maior agilidade e qualidade do produto. Que a gente sabe, né, que as ferramentas automatizadas, elas são, assim, né, muito boas. São, né, mais ágeis, as equipes produzem mais com essas ferramentas. E é isso. Alguém é tester aqui? Tem experiência nessa área, seja em um projeto, seja no mercado, pesquisa. A Lara é tester, ela é tudo, viu? Não, o meu sisteminha já tá na minha cabeça. É ela que vai desenvolver. Ela vai fazer tudo, vai licitar, vai desenvolver, vai testar. Massa, pode passar, Matheus. E aí, esses critérios, né, como a gente já falou anteriormente, surgem de perguntas que a equipe de desenvolvimento faz o PO no momento que ele está descrevendo a história, né, essa user story. E os critérios de aceitação buscam obtenção de mais detalhes do que deve ser implementado. Exatamente isso, para detalhar mais essas user stories, para o melhor entendimento do time de desenvolvimento e para realmente, né, ser realizado o objetivo daquela atividade. Pode passar, Matheus. Aí a gente trouxe um exemplo de histórias dos usuários, né? Como vendedora, eu gostaria de verificar se um livro está disponível no estoque para disponibilizá-lo à venda. E aí ele fala, como vendedora, né, usuário, a funcionalidade, gostaria de verificar se um livro está disponível e o porquê, né? Para quê? Quer verificar se aquele livro está disponível? Para disponibilizá-lo à venda. Alguma dúvida, pessoal? Massa. Vamos passar, Matheus. Aí a gente trouxe alguns exemplos de perguntas que podem ser feitas ao PO, né? Como o usuário fará essa busca no sistema? Né? Eu tenho lá uma funcionalidade de busca. Então, como esse usuário vai fazer essa busca no sistema? Como o usuário deseja que seja apresentada a informação solicitada? Então, são tudo perguntas que podem ser feitas para o melhor entendimento daquela user story. O que deve ser feito se o livro não for encontrado? Então, a partir dessas perguntas, né, vão se criando critérios de aceitação. Pode passar, Matheus. Aí nós trouxemos exemplos de possíveis critérios de aceitação, né? O vendedor não pode solicitar a busca se não informar o nome do livro. Então, né, é um critério de aceitação. A busca só será realizada se o usuário digitar lá, colocar o nome do livro. Então, assim, eu posso pesquisar aquele livro só pelo código dele? Não, né? Porque não estaria cumprindo o critério de aceitação, que é informar o nome do livro. O sistema, encontrando o livro, deve apresentar todos os dados do livro e a quantidade em estoque. Então, lá, se não desenvolverem, quando realizar a busca pelo livro, se não desenvolver essa tabela ou a lista, né, com todos os dados do livro e a quantidade em estoque, já sabemos que aquela história não está completa. O sistema, não encontrando o livro, deve informar que o livro não foi encontrado. Porque imagina você tá lá na busca, aí você coloca o nome do livro, dá um search, e aí não aparece nada, fica a tela em branco, né? Alguma coisa lá. Então, se
você pesquisar e não for informado o nome do livro, também ele não cumpriu esse critério de aceitação. Pode passar, Matheus. Aí agora a gente vai ver algumas vantagens, né, de incluir esses critérios de aceitação. Prover material para a equipe pensar em como uma funcionalidade será executada pelo ponto de vista do usuário. Eliminar ambiguidades quanto aos requisitos. Então, como a gente vai inserir essa lista de critérios de aceitação, né, a gente elimina possíveis dúvidas, possíveis requisitos ambíguos que possam surgir em relação a determinados stories. Aí, confirmar que a história está completa e funcionando. Então, se eu fiz essa lista, né, se todos os itens daqueles critérios, todos aqueles critérios de aceitação estão sendo atendidos, a minha história deve, né, ser colocada lá como concluída, está completa. E garantir maior satisfação do usuário com todos esses itens estando ok. E aí, os testes de aceitação, eles são usados... Pode passar, Matheus. Os testes de aceitação, eles são usados para validar e verificar se o produto desenvolvido está de acordo com o que foi estabelecido nos requisitos. E o objetivo é garantir que o sistema seja capaz de executar a funcionalidade acordada da forma desejada e, consequentemente, garantir a qualidade do produto em desenvolvimento. Até mesmo porque é o que a gente sempre fala, né? Não adianta nada eu entregar um software pela metade, né? Onde tal funcionalidade não tá, eu quero fazer uma busca, um cadastro, um login, e aí o meu software só faz um cadastro, não faz uma busca. E aí os testes de aceitação, eles envolvem testar uma funcionalidade do início ao fim, dando entradas para o sistema e observando o comportamento de saída. Né, isso aqui tanto pode ser feito pelos testes, como também pela equipe de desenvolvimento, né? Você tô lá, por exemplo, deixa eu ver, vou buscar o nome de um livro, e aí eu coloco números. E aí a gente vai testando, né? Porque, tipo assim, nome de livro geralmente são letras, e aí eu coloco números. O resultado deve estar compatível com os requisitos do sistema em termos de tempo de resposta, validade do resultado, facilidade de uso e qualquer outro critério que o cliente tenha estabelecido. Então, é só que a funcionalidade ele tem que estar de acordo com os critérios de aceitação que são determinados. Pode passar, Matheus. Aí é possível executar os testes de forma automatizada, usando ferramentas. E esse teste de aceitação, ele deve ser baseado em casos de teste elaborados pelo cliente, porque só o dono do negócio pode decidir se a funcionalidade está adequada para o seu uso. Né? Como eu falei anteriormente. O cliente, o PO, né, ele deve testar essa funcionalidade e só ele vai saber realmente se está de acordo com o que foi pedido, né, pelo stakeholder. E aí pode passar. Se o sistema apresentar a resposta esperada para uma determinada entrada, aquela parte do software deve ser considerada válida. Né? Se eu quero realizar uma busca, eu coloco o nome do livro e me aparece o livro, né, na busca, eu posso concluir que aquela funcionalidade ela está de acordo com o que foi pedido. O dono do negócio deve priorizar quais as operações que são mais importantes no sistema e quais as possibilidades de entrada que serão testadas. Isso é muito importante, né? Porque a gente sabe que todo software tem suas prioridades. E aí o PO, o dono do negócio, ele deve priorizar essas funcionalidades, as operações, e aí quais as possibilidades de entrada que serão testadas. E aí o PO define algumas entradas para testar aquelas funcionalidades. Em métodos ágeis, utilizamos esse tipo de teste a cada porção de software funcionando entregue ao cliente. Como a gente sabe que nos métodos ágeis, né, a gente vai desenvolvendo e entregando as funcionalidades, e aí você vai desenvolvendo,
testando e entregando se a funcionalidade estiver de acordo, né? Porque se não tiver, se não passar pelo teste, volta para o time de desenvolvimento, e aí eles corrigem e passam para o teste de novo, e aí sim a gente pode entregar a funcionalidade, porque ninguém vai entregar uma funcionalidade que não foi testada e não esteja correta, né? E quanto antes as divergências foram encontradas, mais barato é corrigi-los. É aquilo que a gente fala. Quanto Alguém antes já a gente... viu... Desculpa, Marina, deixa eu só interromper aqui. Alguém já ouviu falar sobre teste link? Teste o quê? Teste link. Não, eu não. Não, que o teste link, ele é muito bom para colocar todos os critérios de aceitação, todos os cadernos de teste, fazer todos os fluxos, sabe? Nessa questão de funcionalidades. Ele é muito, muito bom, é uma ferramenta muito boa. Aí quem não tivesse já mexendo nessa área de tester, né, Ana Lara, você gosta, né, de testar? Você é até DevOps. Mas depois dê uma olhadinha sobre o teste link, que ele é muito bom. Gosto da palavra muito forte. Arrasou, viu? Então, né, gente, quanto antes esses defeitos do projeto, do software foram identificados, mais barato é corrigi-los, né? Aquilo que a gente sabe que quanto antes os erros forem encontrados, e aí evita tanto um retrabalho maior e como também, né, economiza, né, essas sedinhas verdes que a gente está vendo aí. E aí o teste de aceitação é importante porque sua execução é feita na própria interface do sistema, validando o sistema, né? Então, assim, o tempo todo você está ali validando, vendo se é realmente aquilo que é realmente o objetivo, se está realmente cumprindo o que foi esperado, planejado para aquela user story. E eles são escritos na linguagem do domínio do negócio da aplicação. Alguém já escreveu o teste de aceitação? Eu já... Diz aí, Gabi, um exemplo. De uma linguagem? De uma linguagem, pode ser. Não, o que eu utilizei foi uma matriz de rastreabilidade. Dentro dessa matriz de rastreabilidade, a gente colocou os requisitos, né? A codificação dele, né? No caso, a referência. E a gente vai colocando o que ele é, tipo... login, tá? Dentro do login, aí vai ter lá. Aí vai ter, tipo, uma tabela, que eu tô dizendo. Nessa tabela tem requisitos, o código, a referência, a descrição desse requisito e o que a gente tem que fazer para ele ser aceito. Então, a gente vai, tipo, colocando mesmo a autenticação de login, senha válida, sim, em tabelas, sabe? De acordo com o domínio, né? Mas eu acredito que foram linguagens específicas, né? Na questão de teste mesmo, caderno de teste. Eu acho que o principal é o entendimento, né, da equipe de desenvolvimento, dos testers, porque não adianta nada você escrever uma linguagem que, tipo, ninguém vai entender que você colocou. Pode passar, Matheus. E aí, né, gente, a gente chega na parte final, que é esse breve resumo dos testes de aceitação, que são testes funcionais, com o objetivo de saber se cumpre os requisitos, verifica se cumpre esse requisito, ou seja, se está de acordo com o objetivo daquela user story. Não se preocupe em saber como o produto foi codificado. Isso aí às vezes é um pouco perigoso. São implementados durante um sprint, né, uma interação. Antes de começar a codificação, é importante ter os testes de aceitação, né, para realmente a equipe se baseando nesses testes. E o time pode sugerir novos testes de aceitação e o PO pode aceitar ou não. Os testes de aceitação ajudam o PO e o time de desenvolvimento a confirmar que a user story foi codificada corretamente. Exatamente, dá todo um suporte para você entender se realmente foi
aquela user story foi realizada da forma correta e se está de acordo com o objetivo dela. E é isso. Alguém tem alguma dúvida sobre teste de aceitação? Então vamos falar sobre o trabalho final, né? Chegou a hora de vocês saberem. E bom, o trabalho final consiste em elicitar requisitos e documentá-lo em um template. Mas quem são os stakeholders que vocês vão ter que entrevistar? Vocês vão saber na sexta. Cada grupo vai ter 30 minutos para fazer perguntas em uma sala fechada com seu stakeholder. O template completo deve ser entregue e apresentado na segunda-feira, no horário da aula, 19h. Então, né, gente, como o próprio nome do curso diz, elicitação de requisitos. Vocês vão fazer o quê? O que seria a parte prática? Elicitar os requisitos. A gente disponibilizou os grupos, né? Alguém ainda não viu os grupos, em que grupo tá? Já entraram em contato com os membros do seu grupo, assim, fizeram um grupo lá no Telegram, ou não? Não. Porque assim, o nosso conteúdo do curso, né, como eu falei, é um curso rápido, acaba hoje. Sexta-feira a gente vai tirar esse tempo para a gente fazer a licitação, para vocês fazerem, usarem a técnica que vocês acharem melhor, vocês como equipe, né? Claro que tem que ter aquele diálogo, porque tipo, eu quero usar entrevista. Não, mas eu quero usar o questionário. Entendeu? Não pode ser essa coisa. Entendeu? Vamos entrar em acordo qual técnica usar, a utilização, a técnica, utilizar duas técnicas. Com o stakeholder de vocês, né? E aí a gente vai ter essa conversa. Na verdade, vocês e eles, né? Vão ter essa conversa na sexta-feira. Que aí a gente deixou esse espaço da aula para ter essa conversa. São 30 minutos, mas caso precise de um pouco mais, né? Podem... Se o stakeholder de vocês estiver disponível para gastar mais tempo na licitação, né? Pela gente, tudo bem. E aí, o tempo que sobrar, vocês podem já ir se reunindo e se combinando de fazer esse documento. O template, a gente pode disponibilizar na sexta um template, mas fica bem livre, assim, para vocês usarem o template que vocês acharem melhor. Quem já pagou o requisito sabe que, né, tem um dos templates do Oswaldo, e se quiser usar aquele template, tá? Pela gente, tudo bem, seria bem livre. O principal não é nem o template em si, é a licitação de requisitos. Padrão. E aí, na segunda, a gente volta só para a apresentação mesmo do documento de requisitos de vocês. Entendeu? E aí vocês podem explicar um pouco como foi feita a licitação, de que forma vocês utilizaram as técnicas, como foi a escolha das técnicas, e aí como vocês se reunirem. Só para a gente finalizar mesmo. Não tem competição, não é, entendeu? Quem listou da melhor forma, ou quem entregou o sistema mais parecido realmente com o que o cliente queria. É só para isso. Aí ficou alguma dúvida? Qual a dúvida? Liga o microfone, Léo. Vamos conversar. Por que a gente só tem acesso ao stakeholder na sexta? Vixe, Maria. Porque são convidados. Mas podia convidar logo desde hoje, né? Não, mas eles não podem. São stakeholders totalmente ocupadíssimos. Triste. Entendeu? Tá, tudo bem, eu entendo. O Rio vai ser um mistério que ele não vai ter, tipo assim, né? Qual vai ser o sistema? Não nem para pensar muito, assim, sobre. Mas é isso, gente. Hoje vai ter Kahoot. Aí cada um vai ter... Vai. Cada um tem um sistema na cabeça e a gente vai se virar. Depende, né? Pode ser que... depende do stakeholder, né? Pode ser que eles tenham alguma coisa em mente, mas ele não tem algo definido, ele só tem o que ele acha que quer. Nossa. E vocês que lutem. Ou pode ter alguém bem definido, um sistema X com isso e aquilo outro. Não sei, depende aí da sorte de vocês.
Qual é o stakeholder que vocês vão pegar? Stakeholder não, PO, né? Claro, vai depender muito da disponibilidade do seu stakeholder, né, da sua sorte. Porque aí você pode aplicar um questionário, você pode responder fora desses 30 minutos, entendeu? Se ele puder, tudo bem. Se não puder, vocês vão ter que se planejar para ser nesses 30 minutos ou mais. Não, pode usar, aí vai ser na equipe, né? Quantas técnicas vocês quiserem. Mas, assim, se programem para esses 30 minutos. Mas, quem sabe, né? O stakeholder pode ser bem, bem legal. E aí possa estender, ficar mais tempo. Mas, assim, se programem para esses 30 minutos. É pouco, sim. Mas são sistemas bem simples. E vai ter que cobrar o Leão para entrevista. Eu faço questão de participar com você para ver, para aprender. Sério, quero. Eu tô aqui preparando o Kahoot, tá, gente? Você fica com vergonha? Leão, compartilha conhecimento, meu filho, deixa de ser assim. Pronto, vou abrir aqui. Compartilhar a guia. Iago, sempre. Esse aqui é o ID. Manda o link no Telegram, Matheus. Mando. Bora, gente. Bora, gente. Vamos se animar. Faltam mais 3 alunos que estão online entrar, hein? Todo mundo participar do último Kahoot. Cheio de perguntinhas. Exatamente, Lara. Diretamente do bolso do Matheus. Não mesmo. A gente já pode começar? Tem mais alguém entrando?
Acho que ninguém vai entrar mais não, hein? Não? Pode começar? A rocha. Então vamos começar. Vamos lá. Quiz. Com o auxílio de tananana, um desenvolvedor tem a possibilidade de construir protótipos para validar requisitos. Vermelho, estagiário, amarelo analista, azul stakeholder, verde gerente de projetos. Eles estão conseguindo ver no celular. Mas vai que alguém tá com um computador, né? Também consegue ver. Do stakeholder, do analista, não. Primeiro tem que começar com o stakeholder, né? Tá vendo aí, Léo? Thiago é acessibilidade, sim. Próximo. Vamos ver o ranking. Gabrock, em primeiro. Verdadeiro ou falso? Na prototipação é necessário levar em conta os requisitos não funcionais. Falso. Os não funcionais não é levado em conta, já que eles, né, trabalham mais com o hardware do sistema. E no protótipo, a gente só quer ver mais ou menos o visual do sistema. É falso. Revira a aula de hoje, hein? Gente, eu acho que o Matheus não falou, mas também vai ter conteúdo das outras aulas. Isso. Isso, é da aula passada, que não teve Kahoot, e dessa aula, viu, gente? Isso. 0 a 1 passou para o primeiro. Verdadeiro ou falso? A prototipação é uma das abordagens mais eficazes na validação de requisitos. O último Kahoot foi muito fácil, Lara. A gente tem que pegar mais pesadinho. Verdadeiro. É bem fácil de fazer, né? Tem tanto a de baixo nível, de baixa fidelidade, quanto a de alta fidelidade. É mais eficaz. 0 a 1 permanece no topo. Cássia está em segundo e Hugo em terceiro. Mais um de verdadeiro ou falso. Durante a escrita da história do usuário, o cliente apenas avalia os critérios de avaliação, de aceitação. Falso, exatamente. O ranking permanece o mesmo. Quiz. O sistema deve permitir estrutura para mudança de perguntas no formulários. É uma regra de negócio, requisito não funcional, regras de layout ou requisito funcional? Requisito funcional, a maioria acertou. E o ranking mudou. O Hugo foi para o segundo lugar, a Ana para o terceiro e a Cássia caiu para o quinto. A Hugo em quarto. 0-1 aí disparado. Sim. O sistema deve seguir orientações elencadas na resolução 013/21 da UFC. É requisito não funcional. Ele vai seguir orientações. Só uma pessoa acertou. Só a pessoa acertou. Meu Deus. Mas é bem difícil essa. Confesso.
Confundiu, hein? Gente, é porque eu peguei esse exemplo de um documento, né, de requisitos. Então, ou a pessoa que fez confundiu, ou eu fui trollado, né? Muito bem, Matheus. Não presta assim. Estavam achando muito fácil? Tá aí, muito bem. Bora para a próxima. 0 a 1 ainda permanece no topo. Verdadeiro ou falso? Antes de começar a codificação, não é importante ter os testes de aceitação. Ah, tá, confundi a gente, sim. A gente tem que, né, colocar um temperinho ali de dificuldade. Falso. Tem que ter o teste de aceitação. Não pode começar a codificação antes. Gabriel passou para o segundo, Ana em terceiro, a Hugo voltou em quarto e Cássia também está no quinto. E 0 a 1 não sai, gente. Quem é 0 a 1? 0 e 1, né? Quiz. O sistema estará disponível 67,7% do tempo em dias de semana entre 6 e meia-noite e 91,95% entre 4 e 6. É de qual atributo de qualidade? Aula passada, hein? Disponibilidade, né? O tempo que ele vai ficar disponível durante o dia e a noite. Cássia passou para o quarto lugar e Hugo subiu ao quinto. Mais um quiz. Atributos de qualidade, tananã e tananã, a experiência do usuário e a sua percepção da qualidade do software. Essa também é difícil. Mó fácil, pô. Quase a maioria acertou, né? Atributos de qualidade externos afetam a experiência do usuário e sua percepção da qualidade do software. Isso era uma dica da aula anterior. Ana passou para segundo e Hugo a quarto. Verdadeiro ou falso? Atributos de qualidade internos são diretamente observáveis durante a execução. Metade. Então, gente, é falso, porque, na verdade, os externos que são diretamente observáveis durante a execução. Os internos, não. O pessoal tá esquecendo aí a aula passada já. 0 e 1 decaiu e a Ana pegou o primeiro lugar. Hugo subiu para terceiro e Cássia ainda continua no quarto lugar. Mais um quiz. Quais são os tipos da técnica baseada em documentos? Tinham 3 corretas, gente. Essa meio que era uma pegadinha. A única que não era aprendizagem, que é o que vocês não selecionaram, mas vocês podiam ter selecionado as 3. Sem saber qual, né? Mas ainda bem que vocês selecionaram a que realmente não era. Então, estão sabendo. Só esqueceram de outras. Vamos ver, a Ana continua. 0 e 1 em segundo. Eita, que a Ana vai ficar em primeiro lugar, hein? Sim, não mudou o ranking. Quiz. Qual desses atributos pertence à qualidade externa? Proteção, escalabilidade, verificabilidade ou reusabilidade? Vai não, Ana Lara, permaneça no topo. Vai não, Ana, você tá...
com muitos pontos na frente do segundo. Proteção. É o único do qualidade externa, atributo de qualidade externa. Os outros são tudo da qualidade interna. Rapaz, todo carro tem que ser assim agora, pô. Ai, meu Deus. As aulas passadas. A Ana caiu. 0-1 foi pro topo. Hugo foi pra segundo. Leon versus Ana Lara. Isso. E Gabrok subiu para o 4º lugar. Verdadeiro ou falso? Mapas mentais é uma técnica de apoio para brainstorm e brainstorm paradox. Verdadeiro. Os dois, ó, andam juntos. E a Ana subiu, hein? Tá quase chegando ali no 0 e 1. Ih, tá encostando, viu? É o Leon, é? Fique tristinho, não, Iago. No próximo curso você vai ganhar o primeiro. Ih, vai, Lara. Gosto de você também, Leon. Quiz. O tananana será usado como um mapa para a construção da aplicação. Protótipo, stakeholder, documento de requisitos, analista de requisitos. Qual desses 4 será usado como mapa? Eita, essas últimas aí estão uma alcaçuca, hein, Matheus? Sim. Documento de requisitos, gente. Nossa, a maioria botou protótipo. Era pegadinha mesmo, viu? Era Oxi. pegadinha. Tá lá no slide, bem detalhado. Assim, na Linha de frase. base do escopo do projeto. É os documentos e requisitos. Isso. Ai, o Leon, tu também errou. Meu Deus. Meu Deus. Gente, meu Deus. É o nervosismo. O que tava fácil. Vocês são no colegas outro... de trabalho, vocês são amigos. Viu? Vamos ver o ranking. Não vai mudar, 0-1. não, porque os dois Aí, ó. erraram. Continuaram Então, ou no- seja, Continua. para emoção, a última pergunta vai definir quem vai ganhar e quem vai perder. Sim. Ai, meu Deus. Quiz. Vamos no triste. Qual atributo indica quão fácil é realizar as operações de instalação, desinstalação e reinstalação do sistema? Também lá os atributos de qualidade, hein? Eita, foi o susto, então. Instabilidade. Só duas pessoas acertaram. pessoas. Será que vai ser... Ai, meu Deus. Ô, Leon, você ganhou. Então, gente, Vai, integração nem existia. E interoperabilidade e integridade eram de outros. Integração nem existe. Vamos ver. O pódio. Em terceiro lugar, Ana. Foi passada pra trás. 0-1. Plot twist. Meu Deus. Quem ficou em segundo? Plot. O Hugo passou. Em quarto foi o Gabrok, em quinto a Cássia. Cadê o Hugo? Plot twist Ah, desse, sim, pô. gostando. Bom é assim. Valeu, Hugo. Hugo. Eu procurando aqui na coisa, na lista. Gente, Muito bom. ai, gente, muito bom. Deixa eu mandar aqui o link da presença de hoje, né? Tô dando horário. A hierarquia, né, Lara? Pension, a frequência de hoje. Parabéns, Hugo. Parabéns, viu? O Hugo Eu tava vou só na concentrado. caladinha. Só na Tirou os caladinha. dois que estavam no topo. Leon, Cadê vai Matheus? ser Vai demais. pagar o iFood pro Hugo? Ai, Ai, sim, é verdade. a gente só não disse o ano, né? E tá tudo certo. E é sobre isso. Valeu, pessoal. Boa noite pra todo mundo. E a gente se encontra na Valeu, sexta. pessoal. Respondam a presença aí. Matheus nem botou. Ah, botou agora. Mandei É pela segunda verdade, vez, o né? Pix resolve. Manda no Telegram também, Matheus. Pix, minha conta, R$3. Tá aí, Wesley. Que eu gostei. Ó, a Marina que tem dinheiro, viu, aqui. E... Eu não. Eu só tenho dívidas. A Marina aqui, ó, só ganhando Pix de tempo. R$2. Dá pra comprar um house. Bom.
Uma trufa de R$2. Não, aqui um house dá R$2,50, não. Realmente. Eles é É inflação. tudo mesmo. É. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Boa noite. Até sexta. Até.